Bom dia, gente. Bom dia. Bora começar aí mais um livro, né? Vamos iniciar o Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Esse livro que eu tenho certeza que vai ser muito, 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 muito importante em nossas vidas, porque a gente vai aprender muita coisa boa e que vai nos ajudar aí nesse processo de crescimento pessoal, tá? Bom dia a todas vocês, bom dia, Desiane, bom dia, Nádia. Vamos iniciar aí. Bom dia, Renato. Vamos começar falando um pouquinho do autor, né? Para a gente conhecer um pouquinho quem era Napoleão Hill e um pouquinho do que ele vai falar do livro, né? Napoleão Hill nasceu em família pobre em 26 de outubro de 1883, em uma cabana de madeira de um só cômodo, nas montanhas Blue Ridge, do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Ainda menino, perdeu a mãe. No ano seguinte, seu pai se casou de novo e a madrasta de Napoleão tornou-se a luz e a inspiração que o guiaram. Ele tinha 9 anos. Ainda adolescente, por influência da madrasta, Hill passou a atuar como repórter, fornecendo notícias locais para cerca de uma dúzia de jornais, em todo o estado. Seu estilo original chamou a atenção de Robert Taylor, antigo governador do Tennessee e proprietário da Bob's Taylor Magazine, que o empregou para escrever histórias de sucesso sobre pessoas famosas. A ideia de Hill era usar o dinheiro que ganhasse para pagar a matrícula da Faculdade de Direito da Universidade de Georgetown. E assim o fez. Em 1908, já estudando na universidade, recebeu do governador Taylor a primeira tarefa: entrevistar Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, que é o autor, gente, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro fantástico também. Fantástico, fantástico. Eu não li todo, eu só li uma parte e já deu para perceber a qualidade desse livro, de Andrew Carnegie, um excelente escritor. A previsão era que a entrevista durasse 3 horas, mas Carnegie a estendeu por 3 dias e por 3 noites, durante os quais manteve Hill hospedado em sua casa. Nesse período, convenceu o jovem repórter a organizar a primeira filosofia sobre realização individual, baseada nos princípios de sucesso que ele próprio havia usado para acumular sua vasta fortuna. Reparem que a vida de Hill, né, de Hill, ele começou a mudar, né, claro, num momento difícil da vida dele, que foi a morte da mãe, né? Mas passou aqui não relatou, mas ele com certeza passou um ano de muita tristeza, né? Com a morte da mãe. Depois de um ano, bem dizer, né? No ano seguinte, o pai dele se casou de novo e essa madrasta abriu os olhos dele e fez com que ele começasse a crescer na vida, dando ideias, e ele usou ela como inspiração. E Deus foi tão bom com ele que botou uma mulher sábia na vida do pai dele, né? Que fez com que ele crescesse. E aí a vida dele começou a mudar. E olha só, continuando. Para testar definitivamente a persistência de Hill, Carnegie levantou a questão diretamente, perguntando se o jovem estaria disposto, com sua ajuda, a levar a cabo a tarefa de organizar essa filosofia, o que provavelmente lhe tornaria uns 20 anos. Lhe tomaria uns 20 anos. Hill tinha várias razões para justificar uma resposta negativa. Faltavam-lhe formação, tempo, dinheiro, conhecimentos. E, além de tudo isso, ele sequer sabia o significado da palavra filosofia. Enquanto pensava em um modo gentil de recusar o convite e agradecer a Carnegie pela confiança, duvidava de que este realmente fosse alguém que merecesse a fama de ótimo juiz da natureza humana. Repare que ele estava com uma oportunidade na mão gigantesca de mudar definitivamente a vida dele.
né, um famoso escritor multimilionário como Carnegie, estava dando a oportunidade dele, dizendo que ia estar com ele, ajudando tudinho. Agora ele teria que ter disponível aí 20 anos, mais ou menos, para que pudesse dar certo esse projeto. E na hora veio vários pensamentos. Repare que ele começou a ter pensamento negativo, né? Que ele não tinha tempo, dinheiro, formação, conhecimento, ele não sabia nem o que era filosofia, e ele começou a pensar em como negar essa proposta de Carnegie. Né? Só que aí é que vem o detalhe, né? Olha só. Contudo, alguma coisa dentro de Rio dizia: vá em frente, diga que pode fazê-lo, fale logo. Rio não sabia, mas Carnegie lhe concedera 60 segundos para pensar. Em 29 segundos, Rio respondeu: sim, senhor Carnegie, eu aceito a missão e pode ter a certeza de que vou até o fim. Embora os dois que já sejam falecidos, este livro é a prova viva do bom senso de Carnegie e da promessa de Hill. Que a promessa de Hill, esse trabalho que Carnegie passou para Hill, é justamente o que está nesse livro. Então, isso mostra que Hill conseguiu realizar todo o projeto. Tá? O que Hill fez para Carnegie foi justamente o que está no livro. Né? Estudar métodos para enriquecer. Olha só, os 13 passos para a riqueza, no caso aqui, já vem uma pergunta, né? O que mais você deseja? Os 13 passos para a riqueza descritos neste livro oferecem a mais breve e confiável filosofia de realização individual jamais apresentada, em benefícios de quem estiver procurando uma meta definida da vida. Antes de começar a leitura, é bom que você entenda que este livro não foi escrito para divertir. É possível absorver seu conteúdo adequadamente em uma semana ou um mês. Olha só, impossível em uma semana ou em um mês. Após ler atentamente, o Dr. Miller Huston, eu acho que é isso, consultor em engenharia bastante conceituado e sócio por longo tempo de Thomas Edison, disse isto: isto não é um romance. Trata-se de um livro sobre realização individual que procede diretamente das experiências de centenas dos mais bem-sucedidos indivíduos da América. Olha só. Deve ser estudado, absorvido e é preciso que se medite sobre ele. Não leia mais de um capítulo por noite. Sublinhe as frases que lhe causarem forte impressão. Mais tarde, volte a essas linhas marcadas para relê-las. Um verdadeiro estudioso não vai meramente ler este livro, vai absorver o conteúdo e empregá-lo como se fosse seu. Este livro deveria ser adotado por todas as escolas de ensino médio, sendo essencial a aplicação de um teste sobre o assunto para a conclusão do curso. Esta filosofia não tomará o lugar das matérias ensinadas nos colégios, mas capacitará os alunos a organizar e aplicar o conhecimento adquirido, convertendo-o em serviço útil, sem perda de tempo. Olha só. Isso quem falou, né, foi um cara que foi sócio de Thomas Edison. Você imagina a importância desse livro. Né? Simplesmente isso. Um cara que era consultor em engenharia e conceituado e sócio de Thomas Edison. Você imagina se um cara importante desse falou isso desse livro, imagine como esse livro aí vai ser importante em nossas vidas. Imagine como esse livro a gente vai aprender com esse livro. Olha só, o Dr. John Turner, diretor da Universidade da cidade de Nova York, depois de ler o livro, declarou isto ao autor: o melhor exemplo da solidez dessa filosofia é o seu próprio filho, Blair, cuja história dramática você descreveu no capítulo sobre o desejo. Turner fez referência ao filho do autor, que, nascido com uma deficiência auditiva, além de não ter se tornado um surdo-mudo, transformou essa desvantagem numa qualidade sem preço, aplicando a filosofia aqui descrita. Depois de ler a história, no segundo capítulo,
no segundo capítulo do livro, você perceberá que está prestes a conhecer uma filosofia que pode ser transformada em riqueza material ou atrair instantaneamente serenidade, compreensão, harmonia espiritual e, em algumas circunstâncias, como no caso do filho do autor, ajudar a superar deficiências físicas sérias. Repare que esse livro ele vai tratar de tudo. Tudo aquilo que você achar que você tem uma desvantagem com outras pessoas, ele vai te ensinar a como passar por cima disso e ter sucesso na tua vida. Até no segundo capítulo ele vai falar um pouquinho desses problemas de deficiência. Quem tem deficiência auditiva, surdo, mudo, não sei, todo tipo de deficiência. E ele vai mostrar como você superar isso e ter sucesso apesar de qualquer coisa. Por haver analisado pessoalmente a trajetória de centenas de indivíduos bem-sucedidos, o autor descobriu que todos eles cultivavam o hábito de trocar ideias, por meio do que comumente chamamos de conferências. Quando tinham problemas a resolver, sentavam-se juntos e falavam livremente até descobrir, pela combinação de ideias, um plano que servisse a seus propósitos. A melhor forma de aproveitar este livro. Este livro será mais útil se você puser em prática o princípio da mente mestra nele descrito. Isso pode ser feito, muitos fazem com sucesso, pela formação de um grupo de estudos composto por um determinado número de pessoas, entre as quais que haja amizade e harmonia. O grupo deve encontrar-se a intervalos regulares, de preferência uma vez por semana. O procedimento consiste em ler um capítulo do livro a cada reunião, seguindo-se uma discussão livre de que todos participam. Cada membro deve fazer anotações, escrevendo todas as suas ideias inspiradas pela discussão. É importante que cada indivíduo leia e analise cuidadosamente cada capítulo vários dias antes da reunião, para poder fazer parte dela. A leitura diante do grupo deve ser feita por alguém que leia bem e saiba colocar cor, dor e sentimento, isto é, vida, nas palavras. Reparem que o conselho que ele dá, né? É basicamente o que a gente decidiu fazer nos sábados. É basicamente o que a gente definiu fazer nos sábados. A gente se reunir uma vez por semana, né? A gente estudar junto, cada um dar a sua ideia, cada um falar aquilo que entendeu dos estudos, né? A gente debater e a gente aprender com que cada um entendeu. Deusiane vai falar, se Deusiane participando, vai falar um pouquinho, essa semana eu entendi isso, né? No estudo de quarta-feira ele falou um pouquinho sobre isso, por isso que eu pedi para que vocês, a partir de, no caso desse livro, né? A partir de hoje, fizessem anotações, né? E vou falar um pouquinho do que você vai escrevendo, o que você achar interessante e o que você estiver entendendo do estudo. Porque no sábado a gente debate um pouquinho, cada um vai ter oportunidade, vai ser uma coisa bem breve, né? Vale-se dizer, não vai ser algo demorado, eu acho que não chega nem uma hora, porque vai ser algo muito rápido, né? Talvez dure em média 30 minutos a 35 minutos, e a gente vai debater um pouquinho, eu tenho certeza que nosso aprendizado vai ser muito maior. Seguindo esse plano, cada leitor tirará destas páginas não somente a soma total do melhor conhecimento organizado das experiências de centenas de homens bem-sucedidos, mas também, e de longe o mais importante de tudo, terá acesso a novas fontes de conhecimento em sua própria mente, além de adquirir um saber de valor inestimável, provindo de todas as outras pessoas presentes. Seguindo o plano com persistência, é quase certo que você descubra e tome para si a fórmula secreta que levou Andrew Carnegie a acumular sua enorme fortuna, conforme menciona o autor da introdução. Ou seja, quando todo mundo, né, se reúne, cada um dá a sua opinião e aprende, a gente continua tendo ideia do que a gente aprendeu, né, que a gente vai dar a nossa opinião, e a gente vai só qualificar nosso entendimento.
porque eu vou ter a oportunidade de pegar um pouquinho do que Desiane entendeu, do conhecimento dela. Nádia vai ter também a oportunidade de pegar um pouquinho do que eu entendi, do que Desiane entendeu, do que Fabi entendeu. Então, isso vai virar aí uma bola de neve, porque a gente vai pegar o conhecimento de cada um e a gente pode colocar em nossas vidas, porque aí a gente vai estar aprendendo e a gente pode acrescentar aquilo que a gente entendeu. A gente vai ter algumas coisas que a gente vai entender a mesma coisa um do outro, né? Vai ser inevitável. Porém, vai ter sempre alguma coisa que a gente vai pegar ali de aprendizado. Então, vai ser um dia muito proveitoso esses sábados, tá? Elogios feitos ao trabalhador do autor por grandes líderes norte-americanos. Olha só. A criação de Quem Pensa Enriquece levou 25 anos. É o mais novo livro de Napoleão Hill, baseado na filosofia do famoso A Lei do Triunfo. Seu trabalho e seus escritos foram elogiados por grandes líderes dos setores de finanças, educação, política e governo. Gente, ele separou essa parte do livro para mostrar, né, grandes pessoas no sentido financeiro, grandes influências no mundo, elogiando esse livro e mostrando como esse livro é importante. É por isso que eu bato na tecla. Se essas pessoas poderosas informaram que esse livro mudará a vida delas, imagine a nossa vida. Tá? Então, a gente tem que pegar o máximo desse livro mesmo, né? Debater, conversar, estudar, porque é um livro que tem tudo para mudar as nossas vidas. O Segredo da Mente Milionária é um livro muito importante, muito importante. É um livro espetacular que mostra como os ricos pensam e como a gente pensa, como a mentalidade pobre pensa. Então, a gente mostra que a gente tem a possibilidade de pensar como os ricos pensam. O Quem Pensa Enriquece é um livro que ele é mais prático, tá? Ele vai mostrar na prática o que a gente tem que fazer para como pensar e para a gente enriquecer. Ele vai mostrar na prática isso. Então, é um livro que vocês vão perceber no decorrer do livro que é um livro sensacional e que vai nos ajudar muito na caminhada de estudos. Tá? E ele começa aqui falando um pouquinho dos grandes líderes, né, que elogiaram o livro. O primeiro, aí você vê aí, ó, Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte. Olha a carta que escreveram, né? Olha só. Tive agora a oportunidade, prezado senhor Hill, tive agora a oportunidade de terminar de ler o seu livro, A Lei do Triunfo, e desejo expressar minha apreciação pelo seu esplêndido trabalho na organização dessa filosofia. Seria de grande ajuda se todo político no país assimilasse e aplicasse os 17 princípios nos quais suas lições se baseiam. Eles contêm material excelente que todo líder, em todas as fases da vida, deveria compreender. Sinto-me feliz pelo privilégio de prestar-lhe uma pequena ajuda na organização desse esplêndido curso de filosofia do senso comum. Atenciosamente, ex-presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Olha só, o rei das lojas de 5 e 10 cents. Aplicando muitas dessas 17 leis fundamentais da filosofia de triunfo, construímos uma grande cadeia de lojas bem-sucedidas. Acredito que não seria exagero dizer que o Woolworth Pudding poderia ser chamado merecidamente de monumento à solidez desses princípios. Um grande magnata da navegação a vapor. Sinto-me imensamente grato pelo privilégio de ter lido A Lei do Triunfo. Se eu tivesse tido acesso a essa filosofia há 50 anos, suponho que teria realizado o que realizei em menos da metade do tempo. Espero sinceramente que o mundo a descubra e o recompense por isso. Robert Dollar. Famoso líder trabalhista americano. O conhecimento da filosofia da Lei do Triunfo é o equivalente a uma apólice de seguro contra o fracasso. Samuel Gompers. Ex-presidente dos Estados Unidos. Olha só. Como poderia deixar de cumprimentá-lo por sua persistência? Qualquer um que se dedique a algo durante tanto tempo deve fazer necessariamente descobertas de grande valor para os outros. Estou profundamente impressionado por sua interpretação dos princípios da mente mestra, tão claramente descritos. Woodrow Wilson.
um comerciante de grande influência. Sei que os seus 17 fundamentos para o sucesso são eficazes porque os aplico em meus negócios há mais de 30 anos. Maior fabricante de câmeras do mundo. Sei que está fazendo um mundo de coisas boas com o seu A Lei do Triunfo. Não me preocupe em estipular um valor monetário para esse treinamento, porque traz ao seu leitor qualidades que não podem ser avaliadas somente pelo dinheiro. Olha só, George Wistman. Gente, isso aqui foi tudo falando um pouquinho do autor, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho só da introdução do livro. Não sei se vocês já estão percebendo a qualidade do livro que a gente vai ter. Eu acho que já está dando para perceber. Grandes personalidades americanas, todos elogiando o livro, todos falando que mudaram a vida deles de acordo com o livro. Então, quer dizer, é um livro que a gente pode... Eita, só um minutinho, gente, que... Voltei. Vamos lá. Vamos iniciar aqui um pouquinho a introdução. Pensamentos são criaturas. E criaturas poderosas, quando se misturam com propósitos definidos, persistências e um desejo ardente de que tudo se traduza em riquezas ou em outros bens materiais. Há pouco mais de 30 anos, Andrew Barnes descobriu o quanto é verdadeira a noção de que as pessoas, quando pensam, enriquecem. Ele não chegou a essa conclusão de uma hora para outra. Foi aos poucos, a partir de um desejo ardente de formar uma parceria com o grande Thomas Edison. O desejo de Barnes tinha uma característica principal. Era claramente definido. Ele queria trabalhar com Thomas Edison. Não para ele. Repare que eu botei com letra maiúscula, porque Barnes, ele não queria trabalhar para Edison. Ele não queria ser empregado de Edison. Ele queria trabalhar com Edison, ou seja, se associar a Edison, né? Ele não queria trabalhar para Edison, mandando ele fazer as coisas. Não, ele queria trabalhar com ele, né? Observe cuidadosamente a descrição de como ele procedeu para que seu desejo se transformasse em realidade e compreenderá melhor os 13 princípios que levaram à riqueza. A primeira vez que esse desejo, ou impulso de pensamento, passou-lhe pela cabeça, ele não se sentiu em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho. Não conhecia Edison e não tinha dinheiro bastante para pagar a passagem de trem até Orange, em Nova Jersey. Reparem na dificuldade, né? O cara queria ser sócio de Thomas Edison, o cara não tinha dinheiro nem para passagem de trem. Essas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria dos homens. Mas aquele não era um desejo como outro qualquer. Barnes estava tão determinado a encontrar um meio de levar adiante sua vontade que não se deu por vencido e decidiu viajar como bagagem. Foi para o West Orange em um trem de carga. Chegando ao laboratório de Thomas Edison, anunciou que estava ali para entrar no mundo dos negócios como parceiro de inventor. Edison relatou, anos mais tarde, ao falar desse primeiro encontro. Lá estava ele, parado na minha frente, mas parecendo um andarilho. Embora houvesse algo em seu rosto que transmitia determinação de conseguir o que fora buscar, eu tinha aprendido, durante anos de convívio com as pessoas, que quando o homem deseja alguma coisa tão obstinadamente, a ponto de arriscar todo o seu futuro em um lance único para consegui-la, é porque está seguro da vitória. Dê-lhe a oportunidade que pediu, porque percebi sua determinação de tentar até alcançar êxito. O que aconteceu depois serviu para provar que eu estava certo. O próprio Edison declarou que as palavras de Barnes, naquela ocasião, foram infinitamente menos importantes do que as suas ideias. A aparência do jovem em nada o ajudava. O que levou Thomas Edison a aceitá-lo em seu laboratório foi o que o rapaz pensava.
Se a importância dessa declaração pudesse ser captada neste momento por todos os leitores desse livro, os próximos capítulos não seriam necessários. Gente, reparem que uma pessoa normal que eu digo, uma pessoa que não tenha estudado, uma pessoa que não tenha tanto sucesso como o Edson teve, a primeira coisa que faria era chamar os seguranças e botar o cara para fora. Concordam comigo? Porque você imagina, você chega um andarilho, bem dizer, um andarilho que ele fala, eu imagino até como o cara estava vestido, né, totalmente mal vestido, no laboratório de Thomas Edison, né, querendo ser sócio de Thomas Edison, querendo trabalhar com ele, né, na parte de inventar. E Edison olhou para o cara e disse assim, eu dou oportunidade. Qualquer um diria que é um louco, né? Que era um louco e não daria nem atenção, né? A partir do momento que entrasse, já ia colocar para fora, porque infelizmente a sociedade é bem assim. Ela julga muitas pessoas, principalmente pelo que ela veste, né? Pelo jeito como que ela se veste, tudo. É bem complicado, mas infelizmente é real, né? Pois é. É justamente isso que eu também pensei. Porque, feito ele falou, ele estava como um andarilho, ou seja, com certeza ele estava totalmente mal vestido. Totalmente. Para ele botar isso como um andarilho, eu já imagino. Né? E mesmo assim, Edson ele não reparou nas roupas e nem o que ele falou. Edson reparou só nos pensamentos que ele estava se expressando ali. Esse que tinha um pensamento de ser inventor, de ser isso, de ser aquilo. E Edson mostrou que entendeu que ele estava determinado a fazer as coisas até conseguir. E Edson deu oportunidade a ele. Então, ele não olhou roupa, ele não olhou o jeito que a pessoa fala, o modo que a pessoa se expressa, nada. Ele só entendeu que aquele rapaz era determinado a conquistar, de fazer algo até conquistar aquilo. Isso foi o bastante para Edson dar oportunidade a ele. Mas Barnes não conseguiu a sociedade com Edson logo na primeira entrevista. No início, trabalhou em troca de um salário irrisório, executando tarefas que, para o mestre, não tinham a menor importância, mas que, para o aspirante, eram importantíssimas, pois lhe davam a oportunidade de exibir sua mercadoria, de modo que o sócio, em perspectiva, pudesse vê-la. Meses se passaram, aparentemente nada acontecia para tornar realidade a ambiciosa meta de Barnes, que a Barnes havia estabelecido como seu principal propósito definido. Alguma coisa importante, porém, ocorria em sua mente. Ele intensificava continuamente o desejo de se tornar sócio nos negócios de Edson. Psicólogos afirmaram, com razão, que quando alguém está verdadeiramente preparado para uma situação, ela acaba acontecendo. Olha só. Quando alguém está verdadeiramente preparado para uma situação, ela acaba acontecendo. Barnes estava pronto para uma parceria com Edson. Mais do que isso, ele estava determinado a permanecer pronto até conseguir seu intento. Ele não disse para si mesmo, te adianta? Talvez eu tivesse mudado de ideia e tentar um emprego de vendedor. O que afirmou foi, vim aqui para me associar a Edson e vou conseguir. Nem que leve o resto da minha vida. Ele falava a sério. Como os seres humanos teriam histórias diferentes para contar se adotassem um propósito definido e o mantivessem até que se tornasse uma verdadeira ideia fixa? Gente, esse primeiro pensamento aqui, eu acho que 99, acho que a chance do exame de DNA dar errado, né, é a probabilidade do ser humano pensar ao contrário, porque não tem como, né? Ele queria ser sócio, entrou como um aspirante, um emprego que nem tinha contato direito com Edson, né? E mesmo assim, ele não mudou de ideia. Ele continuou persistindo e disse que nem que levasse a vida toda, mas ele iria conseguir. Ele se determinou para a vida dele e buscou, acreditou o tempo todo, né? Então, quer dizer, é algo que ele buscou, né? Que ele acreditou e conseguiu.
Talvez o jovem Barnes não soubesse disso naquele momento, mas sua tenaz determinação e a persistência em concentrar-se em um único desejo estavam destinadas a derrotar toda e qualquer oposição, trazendo-lhe a oportunidade que buscava. Quando a ocasião surgiu, foi de forma inusitada e vinda de onde Barnes jamais poderia imaginar. Este é um dos truques da oportunidade. Ele tem o hábito de disfarçar-se, entrando sorrateiramente pela porta dos fundos e, às vezes, tomando a aparência de uma desventura ou derrota temporária. Talvez seja por isso que muitos deixam de reconhecê-la. Edson acabara de aperfeiçoar um novo equipamento para escritório, conhecido na época como Edson Distagne Machine, ditafone. Os vendedores não se entusiasmaram com a máquina e não acreditaram que pudesse ser vendida com facilidade. Barnes viu aí a sua oportunidade. Ele chegara silenciosamente, escondida em uma máquina de aparência estranha que não interessava a ninguém, a não ser a ele e ao inventor. Barnes sabia que conseguiria vender o ditafone. Sugeriu isso a Edson e prontamente conseguiu uma chance. E realmente vendeu a máquina. Na verdade, com tal sucesso que Edson lhe ofereceu um contrato de comercialização e distribuição para todo o país. Dessa associação nasceu o slogan, feito por Edson e instalado por Barnes. A aliança comercial entre eles funcionou por mais de 30 anos. Por causa dela, Barnes ficou rico, mas também fez algo infinitamente maior. Provou que alguém pode realmente pensar e enriquecer. É impossível saber quanto o desejo original de Barnes respondeu-lhe em dinheiro, talvez 2 ou 3 milhões de dólares, mas seja qual for a quantia, parece insignificante se comparado ao maior bem que adquiriu, o conhecimento preciso de que um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em sua contrapartida física por meio da aplicação de princípios conhecidos. Barnes, literalmente, pensou em si mesmo numa sociedade com o grande Edson. Ele se viu fazendo fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de manter os desejos até conseguir realizá-lo. Ou seja, um cara que não tinha passagem nem por trem, né? Mesmo assim foi no trem de carga, né? Foi lá, com a cara e a coragem, conseguiu um emprego de aspirante, mas tinha um desejo de ser sócio de Edson, né? E, no primeiro instante, Edson viu a possibilidade, deu a oportunidade a ele, pela persistência e a coragem que ele tinha, né? E a ideia de só parar de fazer algo após conquistar, e ele deu a oportunidade, e com isso ele ficou lá trabalhando por mais de 30 anos, né? E mesmo assim, ainda assim acreditando que seria possível, né? Ainda assim acreditando que seria possível. E até Edson criar esse aparelho, né? E nenhum vendedor conseguiu vender, ele viu a oportunidade ali, se ofereceu, Edson deu a oportunidade, ele conseguiu vender com muito sucesso e ele virou sócio ali de distribuição de Edson, né? E aí ficou rico. Quer dizer, mostrou que para se tornar rico não é necessariamente você nascer em berço de ouro, é você saber determinar algo para a tua vida, né? Saber determinar algo para a tua vida e buscar sem desistir. Repara que ele não levou 2 meses, 1 mês, 3 meses. Ele levou cerca de anos e anos e anos e anos e anos aí até conseguir e não desistiu em momento algum. E o resultado foi que ele se tornou um cara milionário. Não é rico, é milionário, tá? Barnes não possuía o dinheiro, tinha pouca instrução e nenhuma amizade com pessoas influentes. Mas não lhe faltavam iniciativa, fé e vontade de vencer. Com essas forças intangíveis, ele se tornou o homem número 1 para o maior inventor que o mundo já conheceu. Agora, vamos ver uma situação diferente e conhecer um homem que tinha incontáveis evidências tangíveis de riqueza, mas que as perdeu porque parou a menos de 1 metro da meta que buscava.
Amanhã a gente continua um pouquinho, né? Só falta mais esse tópico aqui para terminar a introdução, que eu acho importantíssimo para a gente entender a filosofia do livro, o que a gente vai ver do livro, tá? A menos de 1 metro do ouro, a gente vai ver uma coisa sensacional desse livro, essa parte, né? E na quarta-feira a gente começa o capítulo 1 e a gente vai aprender muito com esse livro, tá? Gratidão aí. Vamos embora, aproveitar a nossa segunda-feira. A aula durou aí 40 minutos, né? Apenas os estudos desse livro. Vai ser normalmente entre 40 e 50 minutos. Eu acredito que não passe disso, tá? Porque como os capítulos deles são muito grandes, eu vou ter que dividir, né? Um capítulo vai ser 2 dias, porque senão vai ficar muito longo, né? A gente vai passar meio mais de 1 hora aí. E não é interessante isso, né? É melhor reduzir um pouquinho o estudo e a gente possa aprender mais do que estender demais a gente acabar não adquirindo o conhecimento que a gente precisa, né? Então, gratidão aí, Nádia, né? Até amanhã, né? Até amanhã, obrigada. Que a gente possa adquirir mais conhecimento todos os dias aí.